Aí, um pontinho. Então vamos lá, gente. Ó, na semana passada, então, frente 2 de química, a gente está discutindo ou estamos desenvolvendo todos os conceitos, pelo menos principais, para entrar na parte de pilhas e eletrólises, que é o filé mignon da coisa. Só que para chegar na parte de pilhas e eletrólises, a gente precisa passar primeiro pelo conceito de NOx, que foi uma coisa que a gente já viu, né? Já entendemos mais ou menos a ideia do NOx. E agora a gente vai focar a nossa atenção nas reações de óxido-redução. A gente já falou um pouquinho na semana passada sobre a ideia do que é uma reação de óxido-redução, do porquê que a gente estuda ela, né? Acho que a coisa mais importante que existe dentro do contexto das reações de óxido-redução é a história de transferir elétron. Você tem um cara que vai oxidar, um cara que vai reduzir, um cara que vai perder elétron, um cara que vai ganhar elétron, vai haver uma transferência de elétrons. Essa transferência de elétrons, ela pode se dar de duas maneiras. Ou ela é uma situação espontânea, ou ela é não espontânea. Cada uma delas tem as suas utilidades, tá? O que a gente vai fazer hoje é falar um pouquinho mais sobre as reações de oxirredução de uma forma mais ampla, falar um pouquinho sobre o balanceamento dessas reações, né? Que existe uma técnica especificamente para reações de oxirredução, e aí depois a gente está pronto para entrar na parte de eletroquímica, tá? Então, o tema da aula é isso aqui, beleza? Reações de oxirredução. Eu vou colocar uma reação aqui para a gente começar a aula, que inclusive na semana que vem a gente vai estudar ela na reação, na parte de reações inorgânicas. Peraí. Lembra que ontem, na aula de ontem, a gente falou sobre. Peraí. Lembra que ontem a gente falou sobre reação de dupla troca? Reação de troca de íons e tal? Na semana que vem, a gente vai discutir a tal da reação de deslocamento, que é uma reação de oxirredução. Então, de maneira bem estratégica, a gente primeiro estuda isso aqui, e aí na semana que vem a gente já aplica isso aqui na parte de deslocamento. Olha para essa reação. Olhou? Tem algumas coisas aqui que a gente já pode identificar de cara. Primeira, por que que eu posso dizer que essa reação é uma oxidorredução? Porque um ganha e outro perde elétrons. Como a gente verifica esse ganho e essa perda de elétrons? Pela carga, pelo NOx. Então eu tenho aqui o alumínio aumentando o NOx, certo? E o cobre diminuindo o NOx. Então, dessa reação, a gente já pode. Eu vou deixar um espaço aqui, tá? Que eu vou fazer algumas anotações. Não, se bem que não, eu vou fazer aqui mesmo direto. A gente já pode tirar daqui algumas conclusões, ó. Vamos escrever aqui, conclusões. A primeira delas, o alumínio, ele sofreu oxidação, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, oxidação do alumínio. E aí eu vou escrever aquilo que a gente chama, dentro desse contexto, de semi-reação, tá? A gente já chegou a falar um pouco sobre isso, acho que na semana passada, tá? Então, se eu estiver repetindo alguma coisa, tá tudo certo. Ó, isso aqui essa é uma maneira de representar só o que está acontecendo com o alumínio. Aí, gente, tem uma coisinha aqui que é um detalhe besta, mas que na hora de fazer exercícios vocês vão sentir. O cara vai apresentar uma reação para você, exemplo, e pergunta assim: quem oxidou? Aí a resposta é alumínio. Toda vez que você for se referir a alguém como sofrendo oxidação ou redução, lembre do seguinte: primeira coisa, quem está sofrendo oxidação ou sofrendo redução é um reagente. Então, quem sofre oxidação, resumindo, né? Quem sofre oxidação ou redução está sempre do lado esquerdo da seta. Se você falar alumínio, dentro desse contexto, você tem dois alumínios dentro da reação. Você tem o alumínio zero e tem o alumínio 3. Então, principalmente numa questão de múltipla escolha, toma muito cuidado, porque o cara fala assim, ó, de acordo com as alternativas abaixo, a espécie que oxida é. Quem oxida é o alumínio zero e não o alumínio 3. Por que que eu não posso dizer que o alumínio 3 oxida? Hã?
A resposta é óbvia, gente. Por que que eu não posso dizer que o alumínio 3 oxida? Porque ele já está oxidado. Ele já não está ele já não tá positivado. Põe uma coisa na tua cabeça, gente. São percepções que vão além do conceito. Você pode saber o que é oxidação, mas você tem que perceber coisas. Vocês já repararam que um metal, ou ele é zero, ou ele é positivo? Pode reparar. Pensa nas cargas que você conhece da química, tudo que você já aprendeu sobre íon, e você vai chegar à seguinte conclusão: metal, ou ele é zero, ou ele é positivo. Sendo que esse positivo ele varia de metal para metal. Você tem metal que o positivo é mais um, você tem metal que o positivo é mais dois, isso depende da família. Não, não, não. Então, o que que você pode começar a observar como padrão? Quando um metal está zero, menor que zero ele não pode ficar, já que ele está com o menor NOx dele. E quando ele está positivo, mais positivo do que ele já está, ele não pode ficar. Então, uma coisa que você tem que começar a perceber é que, assim, toda vez que você olhar para o metal e ele tiver ou não carga, você vai pensar assim, ó, esse cara é, é a forma reduzida do alumínio. Ah, essa é a forma reduzida, é a que está com o menor NOx possível. E essa daqui é a forma oxidada. Outra coisa, a gente conhece o alumínio, peraí. O alumínio é metal, não é? Ele é metal. Quais são as características mais famosas que um metal pode apresentar? Conduzir eletricidade, ele é um bom condutor de calor, ele é maleável, ele é dúctil, ele tem brilho. Todas essas características são de metais. Só que o metal, para exibir essas características, ele precisa estar com NOx zero. Esse cara aqui, ó, ele não é maleável, ele não é dúctil, ele não conduz eletricidade, nada daquilo ali. Ele é um íon. Então, é muito comum em exercício de eletroquímica, de pilha, o cara falar assim: ah, não, 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 é o alumínio metálico. Alumínio metálico. Isso não é uma redundância. Porque assim como existe o alumínio metálico, também vai existir o cobre metálico. Tudo bem, gente? E ó, uma outra coisa que por mais besta que possa parecer, ajuda a gente a ligar muitos pontos. O que que é, do ponto de vista de valor econômico, o que que é mais valioso, o metal ou o íon? O metal. É o metal que a gente usa. Olha como essa percepção ela abre muita coisa na tua cabeça. Quando você ouvir agora, por exemplo, um professor falar assim: "Ah, o Brasil ele tem bastante minério de alumínio ou bauxita, né? Do minério de alumínio. Quando ele fala em minério de alumínio, ele está falando desse alumínio aqui, ó. O que que a indústria vai fazer com o minério de alumínio? Converter em alumínio metálico. O que que a indústria faz com o minério de ferro? Produz ferro metálico. O ferro metálico é o ferro reduzido. Então, essas reações elas têm bastante interesse na parte de siderurgia, metalurgia, tá? Na eletrólise, beleza? Então, a gente diz assim, ó, resumindo, o alumínio oxidou. Ou ele passou da forma metálica para a forma iônica, ou oxidada, enfim, tá? E o cobre reduziu, porque ele passou da forma cátion, que é a forma que ele está sem elétron na camada de valência, para a forma onde ele tem elétron na camada de valência. Então, ele sofreu redução. Redução. Redução do. Aí, ó, eu falo assim, gente: cobre 2. Cobre 2. Não é a redução do cobre, não, é redução do cobre 2. Tá? E aí eu escrevo a equação de redução do cobre 2. Tudo bem? Beleza? Tá aqui, ó. Observa aquele detalhe que a gente vai escrever várias vezes e vocês vão se acostumando. Toda vez que eu vou escrever uma semi-reação, ou de oxidação ou de redução, a gente coloca os elétrons. E sempre da mesma maneira. Quando eu vou identificar que o elemento está perdendo elétron, eu coloco os elétrons do lado do produto.
Quando eu quero identificar que o elemento está recebendo elétron, eu coloco o elétron como se o elétron fosse um reagente. Então, o cobre reagiu com elétron e virou cobre zero. Tudo bem? Tá. Antes da gente fazer a questão do balanceamento, eu quero fazer uma outra proposta aqui, que também já pensando na semana que vem. Vocês perceberam que eu coloquei estados físicos aqui, né? Vamos imaginar que isso estivesse acontecendo na nossa frente. Como que a gente viria isso acontecer? Então, olha só a situação. Eu vou pegar um recipiente e vou usar um pedaço de alumínio sólido, alumínio metálico. Então imagina uma chapinha de alumínio bem fininha, tipo papel alumínio. Eu vou colocar ele aqui, ó, encostado aqui no meu frasquinho. Então Al0. Ele é sólido. O alumínio ele vai reagir com cobre 2. Agora, gente, vamos lá. Cobre é um cátion, não é? Para ele estar na água, significa que ele tem que ter o que junto com ele também? Um ânion. Você não consegue, por exemplo, num composto iônico, gente, você sempre tem cátion e ânion. Você não tem só sódio iônico. Você tem cloreto de sódio, sulfato de sódio, nitrato de sódio. Entende o que eu quero dizer? Então, se eu vou reagir com cobre, porque provavelmente a pessoa que vai fazer essa reação, que no caso somos nós, a gente vai colocar um sal de cobre lá dentro. Então, eu vou imaginar que esse cobre, ele vem daqui, ó. Tá bom? Ele é proveniente de um sal que tem cobre. Agora, ele está dissociado. Então, vai imaginando com toda a teoria de eletrólito que você já tem. Ah, eu sei que um sal na água está dissociada. Está dissociado. Então, eu tenho isso aqui, ó. Aqui dentro eu tenho cobre 2 e sulfatos. Coloquei lá dentro e deixei. O que vai começar a acontecer durante o tempo? Conforme o tempo passa, a gente vai perceber algumas alterações visuais aqui, fáceis de perceber. A primeira delas é aquele papel alumínio, ele vai começar literalmente a se dissolver dentro da água. Na verdade, não é dissolver, né? Ele vai corroer. Corroer. O alumínio, ele observa duas coisas acontecendo aqui, gente. Ele está mudando o NOx, está saindo de zero para virar um cátion, mas além disso, ele está passando de sólido para aquoso. Então ele está literalmente saindo do papel. Aqui, ó. Tá? E o que, que vai acontecer com o cobre? O cobre vai acontecer uma coisa muito curiosa. Por quê? De alguma maneira, ele vai receber elétrons e vai passar do estado aquoso para o estado sólido. Se a gente estiver usando uma lâmina de metalzinho bem relativamente grossa, que é o que se faz, por exemplo, num experimento, normalmente a gente usa uma lâmina de metal, a gente vai começar a perceber que essa superfície do metal, ela começa a ficar meio escurecida. Por quê? Porque essa reação aqui, ó, ela acontece na superfície do alumínio, tá? Isso aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, ocorre na superfície do alumínio. Professor, como que você sabe que acontece na superfície do alumínio? Basta a gente pensar um pouco. Veja, o cobre está reagindo, não está? Mas ele está reagindo com quem? Com o elétron. E quem que está soltando elétron para o cobre reagir? O alumínio. Então, se a gente pudesse ter uma lupa subatômica e a gente olhasse aqui na superfície da lâmina, a gente ia ver uma loucura acontecendo. A gente ia ver ao mesmo tempo átomos de cobre grudando na placa e virando cobre zero, plá! E ao mesmo tempo átomos de alumínio
saindo da placa. Sai cátion, entra cátion, e a placa lá. Tá? Esse processo é o que a gente chama de reação de oxirredução. Tá? Então você vai ter aqui corrosão da placa do alumínio. E aí, gente, essa palavra a partir de agora, ela vai ficar muito importante para a gente. Porque ela vai passar, a partir desse ponto, a se quase significar oxidação. Ah, fulano corroeu. Oxidou. O sinônimo de corrosão, para nós, vai ser oxidação. Tanto é que em alguns exercícios de pilhas, ou qualquer tipo de reação de oxidação, ao invés do cara perguntar quem oxida, ele fala isso, quem corrói. Tá? Ao mesmo tempo, essa perda de alumínios, né, que a barra vai sofrendo, ela vai também sendo, não sei se a palavra não é bem compensada, porque a palavra porque não é um para um, pelo cobre. Então o alumínio sai e o cobre gruda. Esse processo do cobre grudar também vai ganhar um nome muito famoso. Opa, e não. Deposição do, dos íons cobre, tá? Deposição. Deposição é o processo que a gente vai acabar associando do metal na hora que o que reduz, que pega o elétron, ele acaba virando sólido, né? Ó, ele muda de estado. Então esse processo de grudar, de pegar o elétron, ele é acompanhado com o átomo ficar preso na superfície. Ele vai recobrir a superfície. Qualquer processo de recobrimento de metais, qualquer processo de recobrimento de metais vai envolver deposição. Portanto, vai envolver redução, tá bom? Então vamos criar esse vocabulário, tá? Oxidar para gente significa perder elétron. Num metal, esse processo ele está associado à corrosão, tá? E a redução, que é um processo de ganho de elétrons, nos processos químicos vai estar associado, gente, geralmente à deposição dos metais, tá bom? Ah, pera um pouquinho, vamos lá. Isso é uma questão muito delicada, porque na verdade esse é o tema central da aula. Quando eu falei que o cobre sai e o alumínio entra, eu falei que não acontece na proporção de 1 para 1. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não posso dizer que para cada um alumínio, um cobre entra. E a resposta para isso está nos elétrons. Porque veja só, gente, para o alumínio sair, ele tem que soltar quantos elétrons? Dois, três. Três. Só que para o cobre grudar, ele precisa de quantos elétrons? Dois. Ou seja, olha para essa reação. Ela parece, mas ela não está balanceada. Essa reação não, do jeito que ela está escrita aqui, ela não está balanceada. À primeira vista, para algumas pessoas, isso pode parecer estranho. Eu falei assim, professor, espera um pouquinho. Como que você está dizendo que ela não está balanceada? Se você tem um cobre de um lado, um cobre do outro. Se você tem um alumínio de um lado, outro alumínio de outro. Então veja, balancear uma reação até a página 2 significa igualar átomos. Tudo certo? Só que se esta reação for uma reação de óxido-redução, tem uma outra coisa que tem que acontecer. A reação balanceada, quando ela é uma redox, ela tem que ter duas coisas balanceadas: os átomos, mas também os elétrons. Esse é o princípio geral de qualquer balanceamento. Se você lembrar das aulas de pilha, vou pegar um exemplo que para alguns talvez seja familiar. Tem lá, uma dada hora lá nas pilhas, a gente pega essas duas equações e multiplica as equações para fazer esse número ficar igual a esse. E essa é a coisa mais importante da história, porque quando você garante que esse número fique igual a esse, você está dizendo assim, olha, o número de elétrons que um cara perde, o outro tem que ganhar. É o que normalmente a gente, de uma forma, é um pouco errado falar isso, mas a gente fala. A gente fala assim, ó, a reação tem que ter duas coisas balanceadas: átomo e carga.
Sempre que você tiver uma reação de oxirredução, você tem que ter duas preocupações: balancear o átomo e balancear a carga. Quando eu olho para essa reação, ela é um exemplo fácil de perceber que uma das coisas está balanceada e a outra não. Então, vou balancear as duas. Como que a gente balanceia as duas? Percebe que eu fiz um passo a passo aqui, ó. Eu primeiro descobri quem oxidou e vi quantos elétrons ele perdeu. Depois eu descobri quem reduziu e vi quantos elétrons ele ganhou. Esses elétrons aqui, pessoal, que os caras perdem e ganham, vamos dar um apelido para eles. Porque daqui a pouco a gente vai sistematizar tudo isso aqui. Isso aqui vai chamar delta NOx. Delta NOx. Delta NOx. Então, vai ser assim agora, ó. O alumínio oxidou, certo? Qual foi o delta NOx do alumínio? 3. O cobre reduziu, certo? Certo. Qual foi o delta NOx do cobre? 2. Para você balancear uma reação, iguale os delta NOx. Iguale os delta NOx. Se vira. Para você igualar o delta NOx, o que, que você precisa fazer? Pegar quem oxidou e multiplicar por um número. Pegar quem reduziu e multiplicar por um número. De tal maneira que depois dessa multiplicação, esses números fiquem iguais. Sacaram a ideia? Eu vou repetir de uma forma um pouco mais fácil. Eu tenho que fazer esse número ficar igual a esse. Para isso, qual é a regra? Eu preciso multiplicar eles por algum número. Gente, para quem gosta de regra, que número que eu tenho que multiplicar esse cara e esse cara para que esses caras fiquem iguais? Um pelo delta nox do outro. Olha o que eu estou falando. Presta atenção e olha para cá. Um pelo delta nox do outro. Estou entendendo? Por exemplo, qual foi o delta nox do cobre? 2. Põe 2 aqui, ó. Que número vai ficar? Então aí vai ficar 6 elétrons. Então aí o que acontece? Quando você põe um 2 aqui, você está dizendo assim, está dizendo para a equação, olha, você vai ter que acontecer duas vezes. Então, vão ter que sair do papel, da, da placa de alumínio, dois alumínios, virando 2 alumínio mais 3 e doando 6 elétrons. Fechou? Aí eu vou para o cobre. Que número eu vou multiplicar o cobre aqui? Pelo delta nox do outro. Você multiplica um pelo delta nox do outro. Sempre. Sempre você vai igualar os números. Então aqui, ó, eu vou multiplicar por 3. Agora fica clara a história do 1 para 1, tá? Ó, por quê? O alumínio ele vai sair de 2 em 2. E cada vez que saem 2 alumínios, saem quantos elétrons? 6. Para cada 2 alumínios que saem da barra, 3 cobres entram, recebendo os 6 elétrons e virando 3 cobres. Tudo bem? Beleza? Então veja, para que esta equação esteja completamente balanceada, eu preciso colocar números aqui. E esses números, eles têm que atender a duas condições. Condição número 1, os átomos têm que ser iguais. Condição número 2, o número de elétrons doados e recebidos tem que ser igual. Então, para que isso aconteça em conjunto, para que essas duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, eu ponho 2, 3, 3 e 2. Aí você para e olha. Está balanceado o átomo? Tá. Está balanceado a carga? Prova. Prova que está balanceada a carga. Não vale falar assim, eu fiz isso. Prova. Prova. Prova.
É porque tem um macete na equação, gente. Dá uma olhada desse lado aqui, ó. Tem carga positiva desse lado? Pessoal, tem carga positiva desse lado? Pessoal, então fala, vamos lá. Sim. Quanto de carga positiva eu tenho desse lado? 6. 3 vezes mais 2. Desse lado tem carga positiva? Sim. Quanto? Tá balanceada. Tá balanceada. Se você balancear as cargas de um lado e do outro, porque assim, gente, isso aqui é uma equação ridiculamente fácil. Vocês vão ver os tarubos que vão aparecer agora. Tem reação que está cheia de coisa com carga. Para você verificar se você fez o balanceamento certo, basta você ver se tem carga desse lado, faz a conta. Tem carga desse lado, faz a. Ah, mas professor, e se não tiver carga? Aí não dá para usar essa técnica. Aí é uma outra história, tá? Oi. Também, você bota tudo no bolo. Às vezes você vai somando tudo. Por exemplo, se eu tivesse uma carga negativa aqui, eu somaria tudo com o negativo, tá? Soma tudo. O alumínio zero sofreu oxidação. Calma, eu vou só concluir essas coisinhas que ainda tá faltando falar algumas coisas, tá? Inclusive essa daí. Para a gente amarrar tudo, gente, eu ainda quero fazer algumas colocações. Quando vocês olharem para isso aqui, nem sempre você vai precisar escrever isso aqui, tá? Isso aqui é uma forma de da gente entender de maneira mais detalhada o que está acontecendo. Existem maneiras mais rápidas de você chegar a toda essa conclusão. Por exemplo, quando eu olho para a reação, daqui para cá, o alumínio foi de 0 para mais 3 e o cobre foi de 2 para 0, certo? Então, veja, aqueles 6 elétrons, eles saem daqui para cá. Deu para entender? Os 6 elétrons que o alumínio doa, ele vai doar para o cobre. Então, existe uma troca de elétrons entre essas duas espécies. Numa reação que acontece em laboratório, como essa daqui, esse processo está acontecendo aonde? Na lâmina. A ideia da eletroquímica é: e se eu conseguisse separar essas duas substâncias por um fio? Eu consigo produzir eletricidade. Porque assim, eu sei que o alumínio troca elétrons com o cobre. Eu sei, a reação aconteceu. Se eles trocam elétrons entre si, por que não fazer eles trocarem por meio de um fio? Ou por meio de um circuito externo? Porque o que a pilha faz é isso, né? A pilha ela tem encapsulados dois elementos que estão prontos para trocar elétrons. Mas eles vão fazer essa troca por fora da pilha, passando por um circuito elétrico, gerando a tal da corrente elétrica. Tá bem? Aí, dentro do que a Mayra estava falando, vamos para os agentes. Olha só as perguntas. E isso sobe na tua frente na hora. Alumínio perdeu elétron, certo? Perdeu para quem? Hã? Não, não, por cobre não, fala direito. Cobre 2. Isso, cobre 2. Então, se eu perguntasse para você assim, quem foi o responsável pela perda de elétrons do alumínio? Foi o cobre 2. O alumínio causou, desculpa, o cobre 2 causou a oxidação do alumínio. Gente, a oxidação e a redução, elas não são coisas independentes. Uma não existe sem a outra. Então, ao invés de você se perguntar quem perdeu o elétron, muda a pergunta. Quem foi o responsável pela perda de elétron? Quando você faz essa pergunta, quando foi o responsável, surge o conceito de agente. O agente é quem é responsável. Então, o cobre foi o ladrão de elétrons do alumínio. Então, o cobre é o agente, cobre 2, né? Oxidante. Tá? E aí, gente, você pode criar palavras secretas para facilitar a sua vida. Por exemplo, para mim, o agente oxidante, ele rima com assaltante. Ele tira elétron. Então, para mim, essa história ela é muito forte. Então, por exemplo, quem é o melhor oxidante? Quem é o melhor assaltante? Quem consegue tirar mais elétron? É quem consegue reduzir melhor. Então, as coisas ficam claras para mim. O alumínio metálico perdeu os elétrons para o agente oxidante.
Ao perder elétrons, ele, desculpa, oxidou. Então, o agente oxidante, ao retirar elétrons do alumínio, fez o alumínio oxidar. Mas o alumínio, ao doar elétrons para ele, fez ele reduzir. Então, ele é o agente redutor. Então, olha como ficou na minha cabeça. Agente oxidante, assaltante. Agente redutor, doador. Porque, vamos lá, para você causar redução de alguém, o que que você tem que dar para a pessoa? Elétron. Elétron. Tá. Por isso que eles são agentes. Eles vão fazer o processo acontecer, tá? Os produtos já têm, por exemplo, isso aqui é o cobre reduzido, né, ó. O agente redutor reduziu o cobre 2 para cobre zero. O agente oxidante, o agente oxidante oxidou o alumínio de 0 a 3, tá bom? Beleza, gente. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar para vocês que tudo isso aqui pode ser mecanizado. Então, se você então assim, o que que é o importante desse contexto? Eu preciso saber identificar numa equação quem oxidou, quem reduziu. Eu preciso saber identificar na equação quantos elétrons estão oxidando e reduzindo. E preciso verificar se esses elétrons estão em igualdade. Caso não estejam, eu preciso providenciar que isso aconteça. Certo? Essa técnica, ela pode ser utilizada para reações em que você não consegue balancear na raça, nas reações de oxirredução. Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar um exemplo no quadro de uma equação grande e a gente vai mecanizar isso. Eu vou colocar aqui um passo a passo e a gente vai fazendo, vai escrevendo o passo e vai fazendo no quadro, para você mecanizar isso, tá? Quando que você vai usar esse tipo de técnica? Só para reações de oxirredução grandonas. Para as reações tradicionais, uma dupla troca, nem tem sentido você usar esse método. Por quê? Porque esse método, ele vai fazer uma coisa que a gente nunca fez. Quando você balanceia, por exemplo, se eu te dou uma equação e peço para você balancear, você vai balancear o átomo. Você nem se pergunta se o negócio é de oxirredução. Você vai balanceando por quê? Em 99,9% dos casos, você consegue balancear por tentativa. Agora, existem algumas reações de oxirredução que são tão complexas que para você começar a balancear, é melhor você começar pelos elétrons do que pelos átomos. Então, a técnica, ela ensina a gente a como balancear uma reação pelos elétrons e não pelos átomos. Tá bom? Vamos colocar aqui. Oi. Isso, ele está com o sulfato, né? Aí, lembra que ontem a gente até falou um pouquinho, acho que foi a Malu que perguntou um pouco sobre isso, sobre aquela expressão do íon espectador? Ele é o íon espectador. Né? Porque o que está acontecendo aqui na história? O cobre está grudando, o alumínio está saindo, mas o sulfato. Olha lá. E aí, bom, já que a gente falou sobre isso, eu vou dar até um spoiler. Eu posso escrever essa equação usando o sulfato junto. Basta você imaginar o seguinte: o cobre estava na forma iônica antes, não era? Daí, depois que a reação acabou, quem estava na forma iônica era o alumínio, certo? Então, o sulfato ele está acompanhando primeiro o cobre, depois o alumínio. Então, eu poderia escrever assim, ó. Escrever aqui, ó, equação completa. É, 2Al mais. Agora com o cobre. Ó, gente, dá uma olhada nessa fórmula aqui, ó. Sulfato de cobre 2, tá? O sulfato é -2. Opa, peraí. Ao contrário. Não precisa disso. É só sulfato de cobre. Aqui. Ó. Sulfato de cobre 2. Tá. A gente está escrevendo aquoso, mas a gente sabe que ele está dissociado.
Aí, beleza. Do outro lado, o que que eu vou escrever? Ah, detalhe, né? Vocês estão vendo que tem um 3 aqui no cobre? Então, eu vou colocar um 3 aqui, ó. Esse 3 ele passa a valer também para quem? Para o sulfato, tá? Aí, do outro lado, eu vou ter o cobre zero, 3 cobre zero, mais alumínio, só que agora o alumínio ele vai aparecer ligado com o sulfato, tá? Beleza? Então, é Al2, SO4, 3. Aquoso, ó, tá? Dentro, até eu lembrei a pergunta que ela fez. Ela falou assim, Dan, dentro de uma reação de óxido-redução, o íon espectador é quem não oxida nem reduz, tá? Aqui, quem não oxidou nem reduziu foi o sulfato. O sulfato continuou na forma de sulfato, só trocou de íon, tá? Isso é o que a gente vai aprender a semana que vem, que já está mais ou menos consolidado a partir de hoje, como reação de deslocamento, tá? Isso aqui é uma reação de deslocamento. A gente vai olhar para a reação e falar assim, olha, o alumínio deslocou o cobre. Esse deslocar que a gente usa dentro daquele contexto da reação inorgânica é o contexto da oxidação e da redução aqui, ó, tá? Beleza? Então, e o espectador para o cobre, para o sulfato. Professor, toda reação de oxidação e redução vai ter que ter um íon espectador? Vai. Não tem como isso aqui acontecer, pessoal, sem a ausência, é foda. Sem a ausência é foda. Sem a presença de um ânion, tá? Porque esse ânion ele vem na forma de um sal, tá bom? Beleza? Bom, vamos lá. Eu vou colocar uma reação aqui de oxidação e redução. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Vou fazer aqui. Balancear, passo a passo. Deixa eu pegar ela aqui. Que ela é tão grande, gente, que eu nem lembro de cabeça. Oi. Vou baixar um pouquinho o volume. Alô? Pronto. Deixa eu achar aqui. Ah, tem uma facinho aqui. Vamos começar com uma facinho? Vamos. Ó, a história é a seguinte: a gente vai balancear a reação sem ser pelo método tradicional, que é aquele dos átomos, tá? Nós vamos balancear usando o método que eu vou mostrar aqui. Qual que é a ideia? A gente faz um. Eu escrevo o passo a passo e a gente vai fazendo juntos aqui. Mais HBr. Se vocês estiverem anotando isso, pessoal, eu sugiro que vocês anotem e coloquem por umas 3, 4 linhas, porque é aí que eu vou colocar o passo a passo. Tá? Na verdade, a gente vai construir juntos aqui. Vamos lá. Eu estou diante de uma reação e eu preciso balancear a mesma. E eu vou fazer por óxido-redução. Não vou fazer por tentativa. Então, nós vamos fazer um passo a passo aqui. A primeira coisa que a gente tem que verificar aqui, pessoal, é o que a gente fez nesse caso aqui, ó. Quando eu fui discutir a reação, a primeira coisa que eu fiz foi descobrir quem oxidou, quem reduziu e, sobretudo, qual foi o valor da variação, do delta. Quantos elétrons cada átomo perdeu ou ganhou? E é aqui que entra, pessoal, a aula da semana passada. Por quê? Porque agora a gente vai ter que descobrir quem oxidou e reduziu a partir do cálculo dos NOx, tá bom? Então eu vou deixar um minuto, isso aqui eu vou ficar parado aqui um minuto, para que vocês tentem calcular aí, individualmente ou juntos aí, para descobrir quem oxidou e reduziu, tá? Vou deixar aí vocês um tempinho pensando, tá? Descobre quem oxidou, quem reduziu e quanto deu a variação de NOx em cada um. Uhum. Eu vou usar aqui para fazer umas anotações, tá?
Eu vou dar algumas dicas, tá? Lembra que lembra que a semana passada a gente aprendeu várias regrinhas de inox? E dentro das regrinhas de inox tem alguns elementos cujo inox não varia muito. Se você lembrar esses elementos, a dica é a seguinte: não comece calculando o NOx deles. Porque qual que é a lógica? Se um elemento não tem muito para onde variar o NOx, dificilmente ele vai oxidar ou reduzir. Então, por exemplo, quando eu estou diante de uma equação como essa, os últimos átomos que eu vou procurar oxidação e redução são oxigênio e hidrogênio. Bem difícil isso acontecer. Aí eu vou olhar, bom, se eu tirei o oxigênio, tirei o hidrogênio, sobrou o bromo e o enxofre. Ok? Então vamos lá. Qual que é o NOx do enxofre aqui, ó? Hã? Menos 2 porque o hidrogênio é mais um. Então tá, menos 2. Aí eu venho aqui e coloco aqui uma setinha, menos 2. Tá? Por exemplo, eu gosto de usar o espaço de baixo. Se você quiser colocar só aqui em cima, é que colocar aqui embaixo vai ser mais fácil lá na frente. Aí você vai do outro lado e já procura a outra molécula que tem enxofre e já calcula o NOx dele. Já vem aqui no ácido sulfúrico, ok? E já calcula o NOx do enxofre. Quanto que deu aqui, gente? Mais 6, tá? O oxigênio menos 2, hidrogênio mais um, a soma tem que dar zero, ok? Perdão. Agora volta. Agora vamos para o átomo. Então, ó, aí o que aconteceu? Aí você olha para o NOx do cara. Era menos 2, passou para mais 6. De menos 2 para mais 6 significa que a carga aumentou. Então ele sofreu oxidação, tá? Ele sofreu oxidação. Então eu vou colocar aqui, vou escrever aqui embaixo, oxidação. E ó, uma coisa muito importante, que é a coisa mais importante da história. Quantos elétrons esse átomo oxidou? Que é o delta NOx. Como que a gente descobre o delta NOx de um átomo, pessoal? Olha o nome, delta NOx. É a variação do NOx. O átomo está com carga menos 2. Quantos elétrons ele teria que perder para que a carga dele fosse de menos 2 para mais 6? 8. Ó, de menos 2 para menos um, de menos um para zero, de zero para um, de um para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 6. 8 elétrons. Então é o seguinte, velho. Seja quem recebeu, tem que receber 8 elétrons. Na hora que a gente for balancear, a gente tem que garantir que isso aconteça. Tá? Bom, vamos lá. Agora vamos descobrir quem reduziu. Bom, não sobrou muita opção, né? Quem reduziu foi o bromo. Aqui, o bromo ele está na forma de substância simples. Nas substâncias simples, os átomos estão ligados um com o outro. Igual, né? Átomos iguais. Então não tem ninguém puxando elétron. Então o NOx aqui é zero. Zero. Aí você vai do outro lado com o bromo. Ah, desse lado o bromo está ligado com o hidrogênio, né? Aham. Então ele é menos um. Menos um. Redução. Redução. Tá? Ele recebeu um elétron. É um elétron, né? Ó, de zero para menos um. Um elétron. Ó, você já percebe claramente que a reação está totalmente desbalanceada, né? Não só os átomos estão desbalanceados, os elétrons também estão. Né? Como que pode um átomo estar perdendo 6? Desculpa, um átomo está perdendo 8 e o outro ganhando um? Agora a gente vai igualar, ok? Tá, então qual foi o primeiro passo que nós acabamos de fazer? Eu descobri quem oxidou, quem reduziu e o delta NOx, ok? Então vou escrever aqui, ó, passo um. Determinar. Aqui eu vou usar uma expressão que a gente usa no contexto, só para ficar fácil da gente se comunicar.
Observa que para você determinar quem oxidou e reduziu, você foi obrigado a estabelecer uma comunicação entre o reagente e o produto, não é? Você comparou os NOx. Essa comparação de NOx a gente chama, dentro desse contexto, de ramal. Então, isso aqui é um ramal. Ramal, redução. Isso aqui, ó, essa comunicação entre os dois aqui, é o ramal oxidação. Então, o que que a gente fez? Ó? Determinar os ramais de oxidação, redução e os delta NOx com os delta NOx. Tá bom? Essa daqui é a parte que nos justificaria, digamos assim, a gente aprender NOx, tá? Para poder balancear a reação. Claro que NOx também é mais importante do que isso, né? A gente vai usar para na orgânica, enfim. Posso colocar aqui? Pode. Agora vamos começar a fazer o balanceamento. Para a gente começar a fazer o balanceamento, pessoal, a gente tem que se preocupar com os elétrons. Então nós vamos. Vocês viram que para fazer o balanceamento ali do cobre e do alumínio, eu tive que pegar os elétrons, multiplicar por alguns valores e depois colocar esses valores na equação, certo? A gente vai fazer isso aqui. Só que existem alguns probleminhas que a gente precisa tomar cuidado. Para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que escolher uma substância para começar o balanceamento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vou começar o balanceamento escolhendo uma substância do ramal redução. Então, isso significa que eu vou começar o balanceamento colocando números ou no BR2 ou no HBr. Eu vou ter que escolher um para começar. No ramal oxidação, a mesma coisa. Eu vou escolher um deles, ou o H2S, ou o H2SO4, para começar o balanceamento. Eu tenho que escolher um. Só que essa escolha ela tem um certo critério. Na hora de você fazer a escolha, você tem que se fazer a seguinte pergunta. Por exemplo, eu vou escolher o cara do ramal redução. Então, quem são os meus candidatos? Ou o bromo, BR2, ou o HBr, ok? A minha escolha é aquele que tem o elemento que reduziu com mais átomos. Então eu olho para a molécula de BR2 e vejo, bom, aqui eu tenho dois bromos. Desse lado aqui eu tenho um bromo. Eu vou escolher a molécula que tem mais bromos. Vou escolher essa daqui. Então a escolha, você vai olhar para o ramal, identificar quem reduziu e ver onde tem mais átomos daquele elemento. É aquele que você vai escolher. Se no teu ramal acontecer, por exemplo, como acontece na oxidação aqui, ó, tô falando alto de novo. Se no teu ramal acontecer, como acontece aqui na oxidação, ó, eu tenho um enxofre de um lado e um enxofre do outro. Aí você escolhe qual você quiser. Tudo bem? Então, eu vou escrever isso assim, ó. Escolher para cada ramal a espécie cujo átomo oxidado ou reduzido está presente em maior quantidade. Está presente em maior quantidade. Tá bom? Beleza. Então já vamos escolher essas duas substâncias. No ramal redução, não tem muito direito de escolha. Tem que ser o bromo. Ramal redução. Bromo. E no ramal oxidação, eu vou escolher qualquer um. O H2S.
Conhece a lenda do mesmo lado? Conhece a lenda do mesmo lado? Tem uma lenda. Qual que é a lenda? Que você tem que escolher do mesmo lado. Não é lenda, tá, gente? Não precisa escolher do mesmo lado. Por exemplo, aqui eu escolhi o bromo. Eu escolhi o bromo. Se no caso do enxofre tanto faz, é tanto faz mesmo. Então, por exemplo, se você não escolher esse cara aqui e escolher esse, e for tocar o processo com o outro, vai dar na mesma. O que não dá na mesma? No caso do bromo, tá? Agora vamos parar para tentar refletir um pouquinho aqui. Puta, eu não gosto de que as coisas descem assim, foda-se, engole aí. Por que eu tenho que escolher o birosca do cara que tem maior atomicidade? Porque veja só, volta aqui um pouquinho. Vocês lembram que antes a gente tinha aqui alumínio e cobre, não é? Tá. Lembra que o alumínio perdia 3 e o cobre ganhava 2. Só que esse processo do alumínio perder 3 e do cobre ganhar 2, ele acontece átomo por átomo. O que eu quero dizer com isso? Cada alumínio perde 3 e cada cobre ganha 2, concorda? Agora vem cá. A gente falou que o bromo reduziu, não é? Reduzir não significa ganhar elétron? Tá, reduziu um elétron. Cada bromo ganhou um elétron. Então veja, se aqui eu tenho uma molécula que tem Br2, eu tenho certeza que esses dois átomos eles vão reduzir juntos. Não tem como um bromo reduzir e o outro não. Eu não tenho nem noção do balanceamento, mas eu posso afirmar categoricamente que todos esses bromos vão reduzir. Então, se todos esses bromos vão reduzir, eu tenho que considerar de multiplicar esse número aqui por 2. Porque eu tenho que pensar assim: cada molécula de Br2, como eles vão reduzir os dois juntos, eles fazem parte da mesma molécula, eu tenho que pensar assim: cada molécula de Br2 recebe 2 elétrons. Entenderam? Então, o que acontece? O que eu vou ter que fazer? Eu peguei o ramal redução, maior atomicidade, peguei o ramal oxidação, maior atomicidade. Tanto faz. Agora eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou pegar o delta NOx de cada um deles. Então vamos lá. Qual é o delta NOx do redução? Delta NOx do redução. E vou multiplicar pelo número de bromos. Já que são 2 bromos por molécula. Vezes 2. O que é esse 2? É a atomicidade. Depois eu vou escrever isso aqui, tá? Mesma coisa com enxofre. Você vai pegar o delta NOx do enxofre, de oxidação, e multiplicar pela atomicidade do teu átomo que está na molécula, que no caso aqui vale 1. Tudo bem? Nós vamos obter números aqui, certo? Vamos lá, vamos fazer essa conta. Quanto que vale o delta NOx do bromo? 1 vezes 2, 2. Quanto vale o delta NOx do enxofre? 8 vezes 1, 8. O que esse 2 quer dizer, pessoal? Esse 2 quer dizer que cada molécula de bromo está recebendo 2 elétrons. E o que esse 8 está dizendo? Que cada molécula de H2S está entregando 8. Veja, olha aqui, ó. É como se eu estivesse dizendo para você assim, ó. Daqui está saindo quantos elétrons? 8, 8, 8. E aqui está chegando quanto? Tem que chegar 8, mas está chegando quanto? 2. Deu para entender? Tá, então o que eu fiz? Vamos lá, vamos sistematizar o que eu fiz aqui. Eu peguei, escolhi para cada ramal a espécie. Depois que eu fiz isso, o que eu peguei? Eu peguei o delta NOx de cada espécie e multipliquei pela atomicidade, ok? Esse número aqui, ó, chama atomicidade. A quantidade de átomos que tem naquela molécula, tá? Então, ó, multiplicar
o delta NOx pela atomicidade do elemento. Por isso você tem que escolher a cara que tem maior atomicidade. Quando nós chegamos nesses números, pessoal, nós estamos chegando literalmente no número de elétrons doados e recebidos. São esses números que nós temos que garantir que fiquem iguais. Tudo bem? Para quem não gostar de pensar muito, o que você faz aqui, gente? Você olha para os números e, primeiro, veja se dá para simplificar. Ah, olha, dá para simplificar, legal. 1 e 4, certo? Aí o que eu faço com esses números? Eu inverto. Como assim inverto? O número que você obteve no ramal redução, você vai usar como coeficiente do oxidação. Ó. E o número que você obteve no ramal oxidação, você vai usar como coeficiente na molécula da redução. Se não der para simplificar, você põe os números do jeito que está mesmo. Tudo bem? Agora vamos ver se faz sentido isso que a gente fez, tá? Eu sei que é um pouco confuso, mas vamos lá. Eu estou dizendo então que para a reação acontecer de maneira ok, um desse tem que reagir com quatro desse. É isso que eu estou falando. Um reage com quatro. Vamos pensar se faz sentido. Se uma molécula dessa reagir com quatro, o que eu estou pensando? Cada enxofre está doando 8 elétrons. E as quatro moléculas de Br2, cada molécula de Br2 recebe quantos elétrons? 2. Se eu multiplicar por quatro moléculas, 2 vezes 4, 8. Então, aí dá certo os elétrons. Então, para o balanceamento ter sentido de elétrons, eu vou ter que colocar aqui 1 e 4. A hora que eu colocar 1 e 4 aqui, pessoal, eu garanto que o número de elétrons está balanceado. Tá? Então, para a reação ter sentido de balanceamento, eu tenho que fixar esses dois números aqui. Só que, obviamente, a reação ainda não está balanceada. Ela não está balanceada por causa dos átomos. O fato de eu ter colocado 1 aqui e 4 aqui é só para dizer, olha, tem que ser 1 e 4 para os elétrons ficarem ok. Agora, eu faço o passo final, que é terminar o balanceamento por mim mesmo. Como eu já tenho esses dois coeficientes aqui, o 1 e o 4, eu vou mantê-los aqui e vou balancear tudo a partir deles. Então, o próximo passo... Ah, deixa eu escrever aqui assim, ó. Eu multipliquei o delta NOx pela atomicidade e utilizar como coeficiente invertido. Como coeficiente invertido. Ou seja, o que você obteve no ramal red, você vai usar no coeficiente do oxi. E o que você obteve no oxi, você vai usar no red. Tá? Beleza? Isso que eu quero dizer com coeficiente invertido. Tá bom? E aí, o último passo, gente, é terminar o balanceamento pelos átomos. Né? Aí, ó, terminar. Então, aqui é o passo 3, né? Aqui é o passo 4. Terminar o balanceamento pelos átomos. Pronto. Aí eu volto lá, né? Como a gente já tem aqueles dois numerozinhos ali fixados, a gente vai terminar o balanceamento lá. Então, ó, aí é aquilo que vocês já sabem. Aqui eu já tenho 8 bromos, né? Ó, tá vendo? 8 bromos. Então, para eu ter 8 bromos do outro lado, eu vou ter 8 HBr aqui, ó. Nossa, peraí.
Colocar aqui, ó. 8, opa, 8 HBr. Aí balancei, aí termina de balancear o enxofre, se bem que o enxofre já está balanceado, né? Porque como eu fixei o 1 aqui, ó, pessoal. Peraí que esse enxofre ficou meio apagado aqui, ó. Como aqui tem um H2S só, então eu tenho um enxofre só. Do outro lado eu vou ter um enxofre só. Taca lá. Tuf. Mano, olha quantos hidrogênio tem do outro lado, gente. 10, cara. 10. Ó, tem dois aqui, mais 8. Então tem que ter 10 do outro lado. Como aqui já tem 2, eu preciso de mais 8. Então eu vou botar um 4 na água. 4. Na hora que eu coloquei o 4 na água, pessoal, eu balancei automaticamente o hidrogênio e os oxigênios também do que eu tenho 4, ó. E aqui eu tenho 4 no sulfato, tá? O que que a gente observa depois que a gente termina o balanceamento, né? Assim, a sensação que dá é que é um processo trabalhoso, só que ele não é. Isso aqui é um processo que, se você está treinado, você faz isso em 3 minutos. É uma questão de treino. E outra, quando é que eu vou fazer isso? Só quando justificar mesmo. Veja que nesses casos aqui, pessoal, olha o que que chama atenção nessa reação. Ela tem alguns coeficientes meio altos. E isso é uma característica meio que comum de algumas reações de oxirredução. Tem reações, por exemplo, pessoal, que tem coeficiente 12. Por isso elas são difíceis da gente fazer o balanceamento por tentativas, tá? Camila, fala. Tudo bem? Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Vamos fazer um outro exemplo agora um pouquinho mais complicado? Ah, peraí, gente, desculpa, perdão. Só mais uma perguntinha aqui para a gente não deixar passar isso batido. Nessa reação aqui, quem que vai ser o nosso agente oxidante e o agente redutor? Quando nós formos nos referir a agentes, lembre-se que esses agentes são substâncias ou espécies químicas. Então a gente não vai se referir ao agente usando apenas o nome do elemento. Existem duas perguntas aqui que tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque é uma frescura, mas você pode errar por causa disso. Se o cara pergunta para mim assim, quem sofreu oxidação? Ah, quem sofreu oxidação foi o enxofre. Foi o enxofre, que é o átomo de enxofre. No entanto, o enxofre faz parte de uma substância. A substância H2S é o agente redutor. Por que que ele é o agente redutor? Porque ele doa elétron. Ele causa redução de quem? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi bom a gente ter parado aqui. Sofreu oxidação, enxofre. Qual é o elemento que sofreu oxidação? Enxofre. Quem sofreu redução? O átomo de bromo. Então, sempre que nós formos falar sobre quem sofreu o processo, a gente se refere ao átomo. É, o átomo. Agora, esses átomos, como eu disse para vocês, eles fazem parte de uma substância. E as substâncias são os agentes. Então, eu tenho o agente oxidante, que é o assaltante, é o ladrão de elétron, e tenho o agente redutor, que é o doador de elétron. Tá? O agente, agora faz sentido aquela regra, né? O agente redutor sofre oxidação? Faz sentido, né? Então vamos lá. Quem é o agente oxidante? O ladrão de elétron. O ladrão de elétron é o Br2. É a substância bromo. Nesse caso, os bromo se refere tanto ao átomo como à molécula, né? Então fica um pouco estranho. Ó, substância oxidante, bromo. Quem é a substância redutora que entregou átomos? É o H2S. H2S. Tá bom?
E o número de elétrons transferidos? 8. Olha que interessante isso aqui. É só um spoiler, tá? A gente vai chegar lá ainda. Elétron tem carga, não tem? Elétron tem carga. Vocês lembram quanto que é a carga de um elétron? 1,6 10 a menos 19 coulombs. O que que acontece na física quando eu divido carga por tempo? Corrente. Então, por exemplo, se eu souber o tempo que essa reação demora, eu consigo calcular a corrente elétrica gerada. Entenderam? Então, existem esses exercícios onde a gente vai chegar nesse nível. Falar, pô, calcula a corrente elétrica do processo. Tá? Se eu souber o número de elétrons que passa e o tempo, eu consigo calcular essa conta. Tá? Beleza? É, vamos lá. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Eu estava enrolando. Tá? Oi! É que vai depender de como ele. Porque assim. é, depende de tudo que ele te perguntou. Porque ele pode te pedir para semi-reações. Porque na semi-reação você representa o elétron. Agora, numa reação balanceada, não. Geralmente, quando cai a questão assim, quem já fez esse exercício vai lembrar do que eu estou falando. Ele dá uma reação e pergunta assim: qual é a soma dos menores coeficientes inteiros que tornam a equação balanceada? Entenderam o que ele pergunta? Qual é a soma dos menores coeficientes inteiros que tornam a equação? Ou seja, ele obriga você a balancear a porra da reação e depois fazer a soma. Agora, escrever os elétrons em si não é muito comum, não. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Por exemplo, se ele pedir para balancear a reação, ele não vai. É que aí é muito difícil ele fazer isso. Ele fala assim: balanceie a reação por redox. Acho difícil ele fazer isso. Agora, ele pode fazer o seguinte: isso pode. Escreva semi-reações. Então, por exemplo, se eu fosse escrever semi-reação aqui, eu teria que escrever o bromo, Br2, virando Br-. Teria que escrever o enxofre, -2, virando enxofre, +6. Tá? Isso sim. Tá? Iônica, qual deles? Não. Por que que ele estaria na forma iônica? Então, então, eu não sei se ele está na forma aquosa, né? Aqui, por exemplo, se ele tiver na forma aquosa, dissociado, ele pode até estar na forma iônica, tá? Pelo menos um pouco na forma iônica, né? Porque isso aqui já é um ácido fraco. Então, mesmo que ele esteja na fase aquosa, eu posso dizer que a maioria do enxofre está na forma de não ionizado, tá? Diferente, por exemplo, de um ácido forte, por exemplo, HCl. Se fosse HCl aqui, eu poderia dizer, está tudo na forma de cloreto, tá? Beleza? Ok, vamos lá. Oi. Conferir pela carga positiva, como assim? Ah, não, não, não dá. Então, isso é uma coisa importante que a Sara está perguntando. Aqui, gente, eu não tenho como conferir por carga, porque não tem carga. Entende, ó? Se você pegar tudo que está aqui, é tudo neutro. E aqui também. Então aqui nem adianta. Aqui você vai fazer o balanceamento pelos elétrons, fez o balanceamento dos átomos, acabou. Quando que a história da carga se torna importante? Quando você perceber que tem íon de um lado ou do outro, tá? Vamos colocar uma aqui. Uau. Vamos lá.
Deixa um espacinho para vocês colocarem os números depois, tá? Acho melhor você ver de lado. É isso. Eu vou ditando pro pessoal de casa. Eu não sei se o pessoal de casa não consegue pegar a câmera inteira. Isso aqui é o sulfato de cromo, K2, Cr2SO43. A água, esse aqui é o permanganato de potássio, tá? Tá vendo esse MnO4 aqui, ó? Ele chama permanganato, tá? É um íon super famoso, tá? Isso aqui é o permanganato de potássio. Talvez alguns de vocês tenham tomado banho com isso em algum momento da sua infância. Para feridinhas, tá? Esse aqui é o sulfato de potássio, tá? Beleza. Esse aqui é um sal bem famoso que aparece bastante em reação de oxirredução. Dicromato de potássio. Dicromato de potássio, tá? Aí o ácido sulfúrico e aqui o sulfato de manganês. Tá aí, ó. Essa é uma reação que justifica perfeitamente você balancear por oxirredução. Porque você vai começar a fazer por tentativa aqui, isso vai demorar 300 mil anos, tá? Então, o que a gente vai tentar fazer juntos é aplicar os passos ali, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que resolver aqui. Quem oxidou com o seu delta NOx e quem reduziu com o delta NOx. Então, vai, manda ver aí. E aí, descobriram? Ah, não, vocês não estão fazendo motim aqui, né? Não vou, assim, eu não vou nem copiar, professor, nem cabe. Não cabe no meu tablet. Ó, é que assim, é que vocês, eu não sei se vocês estão fazendo certo. Deixa eu calar minha boca, vai. Ficar quietinho. Quem descobrir aí pode gritar, tá? Fulano, oxidou, Beltrano, reduziu. Nada ainda? Ih, aí já, ó, já tá fedendo alho. Minha avó que falava, tá fedendo alho. Gente, eu não vou nem olhar potássio, nem perder meu tempo com potássio. Não vou perder meu tempo com enxofre. Nossa, professor, mas por quê? É onde eu falei que tem uns masmanha. Ô, gente, qual é a carga do íon sulfato? -2. Então, tá, agora pensa no íon sulfato. Sulfato -2. No sulfato, você concorda que o enxofre tem um NOx? A gente pode até determinar o NOx dele aqui. Quantos que vale o NOx dele aqui? +6. Gente, toda vez que você olha na equação tem SO4, SO4, SO4. Significa que o enxofre em nenhuma possibilidade oxidou nem reduziu. Acabou. Muitas vezes é muito mais fácil você descobrir quem oxidou e reduziu eliminando do que procurando. Então, ó, eu vou eliminar SO4, eu vou eliminar potássio. Já a gente normalmente elimina oxigênio e hidrogênio, sobrou quem? Cromo e manganês. Acabou. Então, é por isso que eu falei, tem alguns truques que você só consegue perceber treinando. Porque qual que é a primeira coisa que as pessoas tentam fazer? Vai lá, cromo, enxofre. Meu, já era, tá? Então vamos lá. Cromo. Qual é o NOx desse cromo? Esse cromo ele tem que ser +3, tá? O sulfato é -2, então vai dar -6. Aqui tem que ser +6, então +3 para cada cromo.
Oi, repito. O sulfato, ele é -2, não é? Mas eu tenho três sulfatos. Então é -2, -2, -2. Então cada cromo tem que ser mais 3. Tá? Agora vai lá do outro lado direto. Quanto? Mais 6. Tudo bem? Peraí, vamos esperar um tempo para o pessoal se manifestar. Tudo bem? Mais 6. Ok, tá. Agora, então, já descobrimos que ele foi de mais 3 para 6. Se o NOx dele aumentou, é porque ele perdeu o elétron. Perdeu o elétron. Quantos elétrons esse cromo perde? 3. Ele foi de 3 para 6, não é? Ó? De 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 6. Então, o delta NOx da oxidação, o delta NOx da oxidação é 3. Guarda ele aí. Agora vamos para o delta NOx da redução. Sobrou o manganês, né, gente? Sobrou o manganês. Então vamos lá. Manganês aqui. Mais 7, cara. Pensa no NOx alto. Porque tem muito oxigênio, né? É aquela história que a gente sempre discutia, né? A molécula que tem muito oxigênio, o elemento central ele está bastante oxidado, tá? Ele está fazendo um monte de ligação dativa aqui, uma loucura. Agora, do outro lado, ó, o manganês que aparece do outro lado, ele está na forma de cátion, porque ele está ligado com sulfato, só que ele está com carga mais 2. Tá vendo? Porque como ele está ligado com sulfato, o sulfato inteiro tem carga -2. Isso tudo aqui, ó, que vem do ácido sulfúrico, né? Então, esse aqui é mais 2. Olha lá. Achamos quem reduziu, quem oxidou e quem reduziu. No caso da redução, pessoal, ele foi de 7, ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 5 elétrons. Delta NOx da rede, 5 elétrons. Oi, porque mais 2? Peraí, aonde mais 2? Aqui, porque ó, você tem o manganês grudado no sulfato. Tudo isso aqui é -2. Só que a soma tem que dar zero. A soma das NOx, dos cátions. Aí você fala assim, mas Danilo, como que você sabe que isso tudo é -2? Porque eu lembro que esse cara, ele vem desse ácido aqui, ó, que tem 2 hidrogênios. Então, quando eu associo o ânion ao ácido, eu lembro o número de hidrogênios. Lembrei o número de hidrogênios, legal. Então agora a carga dele é -2. Se a carga dele é -2, a desse obrigatoriamente tem que ser mais 2, tá? Então, ó, cuidado com esses íons. Só para a gente lembrar aqui, porque essa pergunta levantou essa possibilidade. Cuidado para memorizar cargas de íons. Então, que íons são importantes? Porque, por exemplo, aqui, gente, você só vai conseguir adivinhar a carga do manganês, que o manganês não tem nem regra, velho. Você só vai adivinhar a carga do manganês se você lembrar a carga desse cara. Eu me lembro que até no final da aula da semana passada a gente fez algumas situações como essa. Então, ó, quais íons ajudam vocês a resolver problemas desse tipo? O sulfato, o fosfato, que é -3, o carbonato, que é -2, o nitrato, que é -1, tá? Beleza? Tá. Descobrimos quem oxidou, descobrimos quem reduziu. Qual que é o próximo passo? Escolher uma substância de cada ramal. Tá bom. No ramal oxi, eu posso escolher esse cara, que tem 2 cromos,
E eu posso escolher esse cara que tem dois cromos. Tanto faz. Só para provar para vocês que dá certo de qualquer situação, eu vou escolher do lado de lá. Vou escolher aquela molécula ali, tá? No ramal redução, ramal red, eu vou escolher o K2, CR2, O7. E no ramal oxi, gente? Não, peraí, eu escrevi errado. Aqui é ramal oxi. Eu falei errado, perdão. E no ramal red, quem que eu vou escolher? Tanto faz. Nos dois casos, tanto faz, né? Porque aqui, ó, eu tenho um manganês só, e lá do outro lado eu tenho um manganês só também, tá? Então vamos escolher o MnSO4. Vixe, vou fazer tudo ao contrário agora. Ramal red. É o MnSO4. Aí eu tenho que fazer uma conta, né? Qual que era a conta? Eu pego o delta NOx e multiplico pelo número de átomos que sofreram o processo. Vou repetir mais uma vez, ó. Eu pego o delta NOx daquele átomo e multiplico por quantos dele estão ali. Então, por exemplo, aqui esse delta NOx foi do cromo, não foi? Foi do cromo. Cada cromo, cada cromo, perdeu 3. Eu vou pegar ele e multiplicar por 2. Então aqui fica 3 elétrons vezes a atomicidade do cromo. E aí eu tenho o número de elétrons perdidos. Então o que que eu acabei de descobrir, pessoal? Que daqui estão saindo 6 elétrons dessa molécula aqui. Ah, professor, mas espera um pouquinho. Você está falando que está saindo daqui, né? Mas você pegou a molécula do outro lado, não importa. As duas têm o mesmo número de cromos. Os elétrons saem sempre do reagente, então ele está saindo daqui. Estão indo para onde? Para onde? Para onde? Para onde? Para cá. Para o manganês. Porque é o manganês que vai reduzir. Então vamos lá. Vamos ver para o manganês. Qual que é o delta do manganês? O delta do manganês é 5 vezes. Quantos manganês tem na molécula? Um só. Meu Deus do céu. Não é possível. Daqui estão saindo quantos? 6. Daqui estão chegando 5. Entenderam? Agora, VLAP. O que que é VLAP? Inverte os números e bota no coeficiente e corre para o braço. Ó, o 6 que você obteve no oxi, ele vai vir como coeficiente do red. Então o 6 vem aqui, ó. Por quê? Qual que é o raciocínio? Se cada manganês recebe 5 elétrons, na hora que eu botar 6 aqui vai dar 30, não vai? E aqui eu ponho que número? 5, tá? Se cada molécula dessa dá 6 elétrons, 5 moléculas vão dar 30 elétrons. Então eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que pôr 5 aqui e 6 aqui, ó. Tá? Quando eu colocar o 5 aqui no K2CR2O7, ó, e o 6 aqui no MnSO4, eu já tenho garantido que os elétrons estarão balanceados. Aí, a partir daqui, eu vou terminar o balanceamento. Tá? Aí eu vou. Bom, já vamos fazer o seguinte, já vamos balancear os outros daqui desse lado, né? Ó. Aqui eu tenho quantos cromo, gente? 10 cromo. 10. Então aqui eu tenho que ter 10 também. Então eu vou colocar 5 aqui, ó. Tá? Balancei o manganês.
Aqui eu tenho 6 manganês. Ó, 6 manganês, eu vou botar um 6 aqui então, ó. 1 a 1. Já bota aqui para não mexer mais. Eu sempre ponho um númerozinho aqui para não mexer mais. Que mais? Vamos deixar a água para o final, porque assim, eu acho que a gente tem que balancear primeiro o potássio, viu? Vamos balancear os átomos mais diferentão. Aí deixa o hidrogênio e o oxigênio depois. Ó, desse lado aqui eu não tenho mais como mexer no potássio, tá vendo? Ó? Então a única molécula que tinha potássio, eu já botei o 5 nela. Então aqui eu tenho 10 potássios. Então do outro lado eu tenho que ter 10 potássios. Aqui eu já tenho 6. Tá vendo? Para dar 10, eu vou botar um 2 aqui, ó. Uou. Pus o 2 ali. O potássio está balanceado. Agora, outra dica. Balanceia o sulfato de uma vez só. Vamos ver se dá. Desse lado aqui, nossa senhora. Ó, aqui eu tenho 15 sulfatos, mais dois aqui, ó. 17 sulfatos. Bom, aqui eu já tenho 6, né? Então falta 11. Põe 11 aqui, ó. Tá ficando feio, hein? Tá ficando feio. Vocês perceberam que a gente já botou número em tudo quanto é lugar, né? Só tá faltando água. Vamos pelo hidrogênio. Quer ver, ó? Desse lado aqui eu tenho 22 hidrogênios, né? Só 22, só. Então, do outro lado eu tenho que ter 22 hidrogênio também. Então, como aqui não tem hidrogênio, aqui também não tem, aqui, então aqui vai 11. 11. 11. Agora precisa ver se o oxigênio está balanceado. O que que aconteceu aí? Hã? Ah, porque falou, ouviu, né? Ouviu. Bom, ele não respondeu ainda, né? Alguém respondeu outro dia aqui, alguma coisa. Ô, gente, pra gente saber se esse trem tá balanceado, só tá faltando balancear o oxigênio, cara. Vamos lá, vai. Não, ixi, não. 60. Então, pera lá. 60 mais 11 mais 24. Se alguém puder ir somando do outro lado, mais 8. 4, 12, 13. Dá 1, 6, 7, 8, 9, 10. 103. Confere se está certa a conta. Tá certo aqui 103? E do outro lado? Aqui fica 35, 44, 24. 4, 4, 8, 5, 13. Sobe 1. 7, 8, 10. Deu. Vai fazer a tentativa agora. Mas não cai isso, né, gente? Assim. Sei lá, vai. Oi. Hã? Não, não. Eu não tenho só superdotação, Gustavo. Não tenho. Eu já vou direto no oxirredução. Vamos tomar café? Bora? Então vamos. Posso, claro. Ai, ai. Deu? Oi. Oh, então a gente pode fazer um esqueminha para estudar capacitor. Que prova é essa? Nossa.